Oi, gente, bom dia. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o uso de reservatórios para a produção de peixes no Brasil, né, e como que a gente tem evoluído nessa atividade ao longo dos anos. Mas para fazer vão ter 4 apresentações, né, mas aí eu vou começar para apresentar para vocês primeiro o que são essas águas da União, como que a gente trabalha, como que a gente regulamenta e regulariza as áreas, para os meus colegas depois discorrerem sobre todas as problemáticas e soluções que a gente tem agora para esses problemas. Então, a gente não poderia começar qualquer apresentação de aquicultura hoje no Brasil sem apresentar esse gráfico da FAO, né, que é o gráfico que mostra que, desde que a FAO começou a fazer estatística de pescado, pela primeira vez em 50 anos, né, que é quando começou a estatística da FAO, a FAO tem 85 anos, mas a estatística de pescado começou a 55 pelo SOFIA. Pela primeira vez nesses 50 anos, a aquicultura passou a pesca em produção de pescado. E isso, para quem é da aquicultura, é só o começo, né, Irosa? É uma coisa que a gente já falava há 10, 20 anos, a gente vai começar a ver a aquicultura passar a pesca. Não é... A primeira vez que eu apresentei esse gráfico, eu estava lá no Ministério e tinha os meus colegas da pesca, né? E eu fiz questão de dizer para ela, gente, eu não estou dizendo aqui, não estou daqueles assim, a pesca está estagnada, a pesca não sei lá. Não é isso. Eu só estou levantando a bandeira da minha atividade, que a aquicultura, pela primeira vez, passou a pesca. Então, a gente tem que comemorar isso. E muito disso se deve, né, a não às ações mundiais, lógico, de produção de pescado, mas muito também do que o Brasil vem fazendo nos últimos anos para a produção de peixes no nosso país. A gente tem hoje, né, 8,5 mil quilômetros de costa, que tem uma produção praticamente incipiente, perto do que a gente poderia produzir. E a ANA calculou a capacidade de suporte, né, que é o quanto cada reservatório pode produzir, para 74 reservatórios de usinas hidrelétricas. A gente ainda tem os rios federais, os canais e outros itens da União, os açudes do Nordeste, né, que podem ser produzido peixe. E aí a ANA calculou que para esses 74 reservatórios que eles têm... Gente, a gente tem... O pessoal da Abrage está aqui, depois eles vão fazer uma apresentação. E o MMS, a quantidade de reservatório que a gente tem, a ANA calculou só para 74. E cada dia mais a gente vem vem descobrindo PCH e reservatório que a gente nem conhecia e vem mandando para eles estudarem e ver capacidade de suporte. E aí, nesses 74 que eles já fizeram esse levantamento, a gente pode produzir em torno de 4 milhões de toneladas. Em 2023, que é a última estatística oficial que a gente tem do Ministério com relação a águas da União, a gente produziu 119 mil, bem pertinho, faltando umas 200 toneladas para 120 mil toneladas de peixe regularizado em águas da União. Se a gente pode produzir 4 milhões, a gente produziu 120 regularizado. Olha aí a discrepância, olha o quanto que a gente ainda pode produzir, quanto que a gente ainda pode evoluir. E a gente quer evoluir sempre de forma correta, de forma regular. Então, vem a pergunta de tudo. Tá, mas o que são águas da União? Se eu já expliquei o que são águas da União, que são os reservatórios, são os rios federais, mar territorial, a aquicultura em águas da União, elas são desenvolvidas nesses corpos hídricos. E essa atividade, ela é regulamentada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura hoje, o seu uso. Diferente, é uma coisa distinta do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é regulamentado e regularizado nos estados, e o uso do espaço físico regulamentado e regularizado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Mas, quando a gente fala em água, a gente tem que sempre lembrar que tem outros usos múltiplos, que tem outros coleguinhas que também usam aquele ambiente, né? Podemos dizer assim. Então, quando a gente... reservatório de usina hidrelétrica, por exemplo, que é o nosso enfoque hoje aqui, né? Eram áreas agricultáveis, né? Em sua grande maioria, totalidade, e elas foram alagadas para a produção de energia, que era o principal foco, é o principal foco da construção daqueles grandes lagos, que é gerar energia, a nossa matriz energética de base de usina de energia elétrica.
Então, ficou aquelas águas ali muito tempo sem gerar proteína. Mas já existiam outros usos múltiplos ali dentro. Porque já eram rios, já tinham peixe, então já tinha pesca, veio o turismo, já tinha a dessedentação animal, tem todos os outros, navegação, né, em alguns lugares. A gente tem hidrovias, exemplo da Tietê-Paraná e outras. E aí, por último, nasceu aquele filhinho que era a aquicultura, que ninguém pensou no Brasil há 30 anos atrás que a gente ia produzir o que a gente produz em tanque-rede em reservatório de usina hidrelétrica. Então, veio aquele último filhinho, e aí a Ana, né, tendo a lei de recursos hídricos e tudo isso, a Ana pegou e declarou que 1/6 da capacidade de suporte, de 1/6 do que a CONAMA na 357 diz, que pode ser aportado de fósforo nos reservatórios, que são 30 microgramas por litro, 1/6 disso seria para a aquicultura. Por quê? Porque a criação de peixe aporta diretamente no corpo hídrico restos de ração, o excremento dos peixes e outras coisas. Então, a gente pode aportar, já vem calculado, e a gente sempre costuma dizer isso, que a única atividade agropecuária, ou a única atividade dos usos múltiplos da água, que já nasceu enquadrada, já nasceu calculada. A gente já sabe o quanto que a gente pode contribuir em cada corpo hídrico. Então, tudo isso já está muito certinho, muito redondinho, e a gente faz questão de manter e de cumprir. Né? Eu sempre faço o uso da frase assim: regras foram feitas para ser cumpridas. E a gente tem o respeito que a gente tem hoje, seja com a Marinha, principalmente com a Agência Nacional de Águas, porque a gente cumpre as regras. Então, quando lá atrás a Ana dava uma outorga para cada um dos cessionários, ou cada um dos interessados, cada um dos projetos, e tinha uma morosidade gigante, porque a Ana analisa lá dentro o processo de irrigação, de várias coisas. Então, a aquicultura era só mais um dos usos múltiplos e era só mais uma das atividades que eles analisavam. Quando, na reformulação do decreto, que eu vou falar mais um pouquinho na frente, a Ana passou a capacidade de suporte inteira para o Ministério, para que o Ministério administrasse essa capacidade de suporte, é pelo respeito que eles viram que o Ministério tem e que o Ministério cumpre com as regras. Porque se o Ministério não cumprisse com as regras, se o Ministério agisse de qualquer forma, jamais a Ana, uma autarquia de regulamentação, passaria essa responsabilidade para o Ministério. Então, ela só fez isso porque ela sabe que o Ministério é capaz de cumprir e faz cumprir as regras. E aí, né, já falando que são águas da União, falando dos usos mútuos e de tudo isso, muita gente acha, né, e começou a ouvir falar de aquicultura em águas da União depois do decreto 4895 de 2003, porque esse foi o famoso, esse foi o que deu start na coisa. Mas o primeiro decreto de aquicultura em águas da União, ele nasceu lá em 1995. E aí tem o pessoal de Santa Catarina aqui, e aí eles não sabem que o primeiro decreto saiu por conta de Santa Catarina. Porque lá atrás já existia na maricultura, que também é águas da União, né, o mar territorial, já existia uma produção, e era uma produção meio que desorganizada, e ninguém sabia de quem que tomava conta daquilo. Era o IBAMA? Era o Ministério? Era o órgão de extensão local? Ninguém sabia. E aí foi se estudar, mas é águas da União, alguém tem que tomar conta disso. E aí veio o primeiro decreto, que é um decreto de 95, que ele tinha apenas um artigo, que dizia que a aquicultura em águas que a águas da União poderia ser utilizada para aquicultura. Mas não era regulamentado, não dizia mais nada, só apenas abriu a porta dizendo isso. E aí, em 98, ele foi revogado e veio um novo decreto, um pouco mais, trouxe mais umas elucidações, mas assim, mesmo assim, ele não dizia como que se solicitavam essas águas da União para a produção. Aí veio o decreto 4895, mais robusto, né, Airosa? Foi quando abriu as portas, foi quando falou, gente, agora pode, agora é assim, agora é assado. E aí, junto com isso, em 2004, veio a Instrução Normativa Interministerial 06, que aí essa ficou famosa, né? Esses dois normativos ficaram famosos, aí perduraram durante 17 anos. Mas aí a atividade, ela evoluiu, e a legislação também precisava evoluir. Quando esses normativos foram criados, a gente utilizava tanque de 2x2 com densidade de 150 peixes por metro cúbico. Né? Então,
isso, se a gente fala que hoje alguém chega no lugar e alguém está com um tanque de 2x2, já fala, ixi, não sabe nada. Então, a gente precisava mexer, a gente precisava mudar, a gente precisava acompanhar o que estava acontecendo na produção. Então, em 2020, né, a gente revogou o decreto de 2003, desburocratizou, foi quando a ANA passou a capacidade de suporte para os reservatórios, foi quando a gente pôde passar processos concomitantes para a Marinha e para a SPU, porque antes você tinha que protocolizar no lugar, receber o documento, mandar para outro, receber o documento, mandar para outro, e tudo isso em papel. Então, o negócio demorava, gente, um horror. E aí, em 2020, com a digitização de todos os documentos, com o GovBR, com todas as coisas, a gente pôde abrir um pouco mais. Então, processos que duravam 10 anos, se chegar redondinho hoje, e a gente tiver, e eu digo logo, for uma SPU bacana, que é onde demora mais, e uma Marinha também gente boa, demora 6, 7, a gente já teve processo com 6 meses, né, Jana? Então, a gente consegue entregar. Uma outra coisa que evoluiu, fez a gente evoluir bastante, é poder pedir para a SPU áreas de interesse. Não mandar um processo 1 a 1, mas pedir uma área grande, um braço inteiro, onde a gente pede 3, 4, 5 processos de uma vez só, vem para o nosso patrimônio e a gente consegue fazer a cessão de uso. Então, isso fez com que a atividade crescesse e que as sessões também pudessem acompanhar o desenvolvimento e a gente tentar entregar o mais rápido possível. Ainda está muito distante do que a gente quer, do que nós gostaríamos. Nós gostaríamos de entregar as sessões de uso com menos de 6 meses. Né? Mas, infelizmente, o Ministério não tem ingerência sobre os outros órgãos. A gente está ali o tempo inteiro, como diz na minha terra, abusando, ligando, pedindo, cobrando. Mas nós também somos um usuário diante de todos os usuários nos outros órgãos. Né? Mas a gente incomoda. Podemos dizer assim, incomoda com gosto. Então, só para passar bem rápido, né, que essa é a nossa base legal, o decreto 10.576 de 2020, a portaria SAP-MAPA de 412 de 2021. A gente tem uma portaria conjunta também com a SPU. A gente tem que seguir a Norman 303 da Marinha do Brasil e tem o decreto de estrutura do Ministério que define as competências e aí define que é no Departamento de Aquicultura em Águas da União que faz todo o processo de cessão de uso. Aqui só para vocês irem se familiarizando, né, com a nossa atividade. E aqui, muito rapidamente, como que é o processo? O interessado entra pelo GovBR, insere o seu projeto, ele é feito uma análise de geo de aquicultura. Se tiver todo ok, ele vai para o SEI, a gente faz um parecer conclusivo, manda para a Marinha e para a SPU. Voltando da Marinha e da SPU, a gente faz um mapa com essa área. Por que a gente faz um mapa? Porque, como a gente falou, a gente pede a área e às vezes vem uma área muito grande. E aí a gente tem que definir qual área vai para cada pessoa que solicitou. E aí, depois a gente faz esse mapa, faz um parecer final, solicita as documentações para o interessado, ele manda toda a documentação. E aí, uma das coisas que a gente tem reparado nos últimos tempos é o quanto as pessoas têm dificuldade, principalmente com certidão municipal, por incrível que pareça, é a que mais pega. E aí as pessoas têm que sempre lembrar que está fazendo um contrato de cessão de uso com a União, então tem que ter certidão negativa municipal, estadual e federal. E aí faz o contrato, assina pelo SEI, o nosso ministro assina junto, né? Vai para a publicação no Ministério, aliás, no gabinete do ministro, vai para o DOU. E aí a gente, lá no DEAL, a gente começa a acompanhar ele durante 20 anos. Acompanhar de que forma? Acompanhar fazendo fiscalização, gestão dos contratos com relatório anual de produção e também com pagamento da cessão para os que precisam pagar. E aí aqui também, muito rapidamente, né, quais são os direitos e deveres dos cessionários. Então, eu acredito que mesmo os deveres, né, são básicos para quem quer produzir, né, que produzir dentro dos limites, cumprir os prazos, respeitar as cláusulas do contrato, enviar relatório anual de produção, tirar o seu licenciamento ambiental. Isso é o básico de qualquer produção de quem quer produzir regularizado. E aí ele vai
ele vai poder produzir em Águas da União. Gente, o mais importante de tudo, ele não precisa ser um produtor rural, ele não precisa ter grandes áreas em terras, como a gente sempre pensou, para produzir peixes. Ele precisa ter um acesso para chegar ao reservatório e para poder produzir peixes nesses reservatórios, né? Ele passa a ser um produtor rural, só que, podemos dizer assim, o que a gente chama muito no marinho, ele tem uma fazenda marinha, ele vai ter uma fazenda aquícola em água doce, né? Não é uma fazenda do que a gente está acostumado, uma fazenda com áreas gigantescas, com hectares e hectares e hectares de terra e de lâmina d'água, não. Ele está utilizando de um bem da União para gerar alimento, gerar renda e gerar emprego, e é isso que a gente quer. E aí, a gente publica anualmente essa estatística, né, que é o nosso boletim da aquicultura em Águas da União, que vem dos dados do RAP, né, que todos os anos, de 1º de janeiro a 31 de março, a gente coleta essas informações. O RAP, ele é obrigatório, ele é cláusula contratual, e quem não envia perde o contrato de cessão de uso. Perde o contrato, passa a ficar irregular perante o Ministério da Pesca, e agora a gente está fazendo uma nova ação, que é também informar os órgãos ambientais que os cessionários perderam o contrato de cessão de uso. Então, tudo isso vai estar muito junto e muito alinhado para que cada vez mais a atividade se desenvolva de forma regularizada. E aí, aqui, muito rapidamente, como que a gente faz uma fiscalização, né? Ela é a partir do 3º ano de contrato, a gente fiscaliza a cada 2 anos em loco. E se a gente perceber alguma coisa no relatório anual de produção que gere algum impasse, alguma dúvida, a gente também pode fazer uma fiscalização em loco a qualquer momento. E dependendo do que acontecer, ou a gente faz uma readequação do contrato e, se persistir, pode fazer um cancelamento unilateral do contrato de cessão de uso. Aqui, só para mostrar para vocês o que a gente tem uma gestão de transparência dentro do Ministério. Então, nós temos um WebGIS público no nosso site, que aí está plotado todas as áreas de aquicultura solicitadas e todas com cessão de uso. E também a gente tem planilhas atualizadas mensalmente, tem painel, onde pode ser acompanhado todos esses dados, todas as sessões, e também disponível lá todas as edições dos boletins desde 2019. É isso. E assim, por que eu pedi para apresentar primeiro, né? Até no que estava escrito lá na AquiShow, o Rafael ele ia apresentar primeiro. Eu falei, não, vamos trocar um pouquinho e deixa eu apresentar primeiro, para eu apresentar o que são Águas da União, como que funciona, como que faz para pedir, né? Como que funciona. Mas aí, gente, tem uma coisa muito que é dessa discussão que vai seguir agora, que, se vocês perceberam, que eu só falei de água. Em nenhum momento eu falei de acesso, eu falei de terra, eu falei que a gente regulariza e regulamenta o uso das bordas, o uso da área de APP, porque tudo isso é feito dentro do licenciamento ambiental, e aí é isso que a gente vai discutir agora. Então, por isso que eu pedi para apresentar primeiro, porque eu queria mostrar para vocês o que a gente tem hoje na mão, que é a regulamentação do uso da água para produzir, que é uma água da União e que a gente regulamenta. Mas agora os meus colegas vão trabalhar um pouquinho mais nisso tudo que eu comecei a abrir agora, né? E aí a gente vai entrar na discussão e depois vocês vão entender no final o porquê que a gente fez essa lógica toda de apresentação. Obrigada, e aí a gente deixa para as perguntas, se tiverem, mas para o final, que aí faz para todo mundo. Tá bom? Pessoal, muito bom dia, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui falar hoje. Eu sou advogado, né, fui convidado pela Marilza para estar aqui hoje falando sobre as minhas empreitadas, os meus desafios, né, diante da defesa do piscicultor. E ela pediu para falar sobre a segurança jurídica ou a judicialização, o futuro da aquicultura em Águas da União, né? Em um processo judicial, eu tive a oportunidade de atuar e eu recebi a grande empreitada de defender um piscicultor, um aquicultor, que recebeu uma ação de reintegração de posse, né? Eu me debrucei sobre o tema, até a Juliana me ajudou na época sobre o assunto,
e ele era um piscicultor que ele era muito organizado. E eu acabei desenhando, né, fazendo esse desenho numa madrugada, lendo o processo e tentando encontrar uma forma de defendê-lo. E aqui eu acabei descrevendo, né, o lago de domínio da União, como a Juliana já disse, já temos uma legislação. O solo ou leito do rio que foi desapropriado, né, na maioria das vezes as concessionárias desapropriaram essa propriedade, que antigamente poderia ser uma área de cultivo de pastagem ou etc. E hoje, né, a propriedade, o solo ficou submerso e a gente tem aí os tanques-redes. A balsa de manejo normalmente fica ali logo na beira da borda. E um fator muito importante, a área de preservação permanente, né? E como a Juliana disse, né, a Constituição ela diz que são bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se destinam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Com a evolução da aquicultura, né, a gente, igual disse a Juliana, passamos a ter aí uma evolução na legislação com a evolução da produção do pescado através de tanques-redes, né? E a legislação evoluiu, veio aí no ano de 2020 uma nova legislação, o Decreto 10.576, mas o que nos ajudou muito também, né, foi a vinda do Código Florestal em 2012, que ele regulamenta, principalmente nos reservatórios, a área de preservação permanente, que eu entendo como o start, o motivo da propositura de ações de reintegração de posse por parte das concessionárias. Porque, certamente, as concessionárias elas precisam fazer o licenciamento ambiental e, com certeza, o órgão ambiental cobra o motivo pelo qual alguém está usando aquela área de preservação permanente, que é da concessionária de energia, ela é responsável por aquela área. Então, o Código Florestal, ele veio, e no caso, que eu acho que a maioria dos casos de produção de tilápia em tanque-rede estão em reservatórios geradores de energia, então ele veio e regulamenta a área de preservação como o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum, ou seja, a cota de desapropriação, onde seria o máximo onde o nível de água poderia atingir, né? Então, ficou definido ali a área de preservação permanente. E o que tem acontecido? Alguns piscicultores, eles não usam a área de preservação permanente como um mero acesso, né? Então, ao invés de usar a área de preservação permanente como acesso, acaba se construindo algumas intervenções, como um barracão para guardar ração na área de preservação permanente, acaba se fazendo outras construções permanentes na área de preservação permanente e sem a devida licença. O Código Florestal, ele previu a possibilidade de utilização da área de preservação permanente como mero acesso, né? É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente para obtenção de água e para a realização de atividades de baixo impacto ambiental. Inclusive, ele prevê, né, o que seria atividades de baixo impacto ambiental. E, dentre uma delas, é a construção de rampa de lançamento de barcos e pequenos ancoradouros. Ou seja, o piscicultor ele tem que tomar cuidado, principalmente com o uso da área de preservação permanente. A Lísia, com certeza, virá falar sobre esse assunto, né, porque isso é um motivo da propositura de ações de reintegração de posse, né? Com certeza, existe uma enorme pressão dos órgãos públicos em face das concessionárias, porque elas são proprietárias da área
e tem a obrigação de conservar e manter aquela área sem intervenção, e com isso, se o piscicultor invade sem a devida autorização, ele passa a estar ilegal, né, irregular naquela área, né? E também o risco de aplicação de multas pesadas em face das concessionárias, porque a área é de propriedade delas, né? E o que viemos falando ao longo do tempo, né, é uma necessidade de um alinhamento entre as concessionárias de energia elétrica e também os piscicultores e os órgãos ambientais. Até estão desenvolvendo uma portaria interministerial sobre o assunto, né? Hoje existe uma certa dificuldade, pelo menos alguns que me procuraram, eles tiveram dificuldade em realizar o licenciamento ambiental porque não conseguiram a comprovação de propriedade, posse ou a cessão da área do empreendimento. Eles não conseguiram autorização da concessionária para poder utilizar a área de preservação permanente, né? E voltando sobre o assunto também, aquilo que a Juliana falou, o uso múltiplo dos lagos, né? Hoje temos aí uma capacidade enorme de produção, né? O lago está lá, ele tem uso para turismo, ele tem múltiplos usos e a gente tem que chegar, né, num consenso sobre o assunto. Eu vejo, né, pelo menos em todos os processos que eu atuei, uma luz no final do túnel para o piscicultor. Está em desenvolvimento uma portaria interministerial, né, que vai regulamentar as diretrizes do uso dos reservatórios, juntamente com as hidrelétricas. Para quê? Para que nós tenhamos segurança jurídica para todas as pontas, não só para o piscicultor, né, mas também para as concessionárias de energia elétrica que necessitam ter uma segurança, pois elas podem ser penalizadas pelo uso da borda. Então, vejo com muito bons olhos, né, que há uma luz no final do túnel. Aqueles que ainda não se regulamentaram, que não conseguiram regulamentação, terão a possibilidade de se regulamentar, né? Em algumas regiões, às vezes, existe uma certa dificultação. Algumas concessionárias, às vezes, não atendem os pedidos, né? Então, com a legislação, acredito que todos vão poder ter a oportunidade de se regulamentar. Sem essa segurança jurídica, eu vejo que o Brasil espanta investidores, mesmo porque o custo de implantação de uma piscicultura não é baixo, ainda que você comece pequeno, né? A implantação, manutenção, até que esse pescado fique pronto para comercialização, enfim. A gente está perdendo oportunidade. O risco de sofrer uma ação judicial, isso deixa qualquer piscicultor sem dormir, né? Porque imagine o investimento. Eu tive um cliente que investiu R$2 milhões e antes dele conseguir tirar a primeira produção, ele sofreu uma ação de reintegração de posse. Então, esse risco é muito complicado para um piscicultor. Imensa dificuldade de legalização do empreendimento, às vezes com a ausência de anuência ou autorização da própria concessionária. Ele não consegue regulamentar o empreendimento junto ao órgão ambiental. E eu vejo que essa portaria interministerial que vem sendo desenvolvida, vi o texto, muito interessante, parabenizo imensamente todos que estão participando. Nós vamos colocar aí, vamos criar um marco de regulamentação de todos os piscicultores no Brasil, né? Com isso, com certeza, eu tenho certeza absoluta que, diante da capacidade que a Juliana nos disse, nós nos tornaremos, né, o Brasil se tornará o maior produtor de tilápia em tanques-redes do mundo, com certeza, isso vai acontecer em muito pouco tempo, porque nós temos capacidade de suporte, temos a qualidade de água maravilhosa, o piscicultor é alguém que preza pela qualidade de água, porque se a qualidade da água não é boa, ele perde a produção dele, né?
Então, com essa segurança jurídica que nós estamos buscando, e acredito que nós vamos conseguir chegar lá, parabenizo a Marilza, né, e todos os envolvidos nisso, porque é uma luta. Todos que estão envolvidos nesse assunto sabem o quanto é difícil sentar, desenvolver uma legislação que atenda todos os polos, todos os lados, né? Então, com a segurança jurídica, acredito que teremos aí um desenvolvimento gigante da piscicultura no Brasil. Mas, enquanto isso, pessoal, sem essa segurança jurídica, nós temos que tomar cuidado. Sempre, piscicultor, sempre que você receber a citação de uma reintegração de posse, procure imediatamente um advogado. E eu falo assim, imediatamente, porque alguns clientes já me procuraram faltando 2 dias para o final do prazo. Então, o advogado, às vezes, ele fala, infelizmente, não posso te ajudar. Porque com 2, 3 dias, se debruçar sobre um processo, entender o processo, procurar a documentação, não é suficiente. Então, sempre procure um advogado, porque apesar do prazo de 15 dias úteis, né, às vezes nós não conseguimos focar só em um processo. Então, a gente precisa de tempo. Tá? E eu queria até contar um caso de um piscicultor. A Juliana me ajudou nesse caso na época, porque ele era muito organizado, ele procurou de todas as formas de se legalizar, mas, infelizmente, eu não sei o que aconteceu, se foi um desentendimento entre ele e a concessionária, ele sofreu uma ação de reintegração de posse, né? Na época, a concessionária ela entrou com uma ação pedindo que ele retirasse não só alguns objetos que estavam na área de preservação permanente, mas também que ele retirasse todos os tanques-redes da área que ela entenderia como sendo dela. Eu entendo que a área não é dela, né? Até eu entendo que, diante da legislação, as águas são de domínios da União, né? Então, a concessionária, com todo respeito ao entendimento diverso, eu entendo que a concessionária não tem legitimidade para obrigar o piscicultor a retirar os tanques-redes da água. Eu entendo dessa forma. Mas o grande problema está no uso da área de preservação permanente, né? E aí, por que eu falo isso? Né? Porque todas as ações que eu já atuei, todas as ações tiveram início por conta do mau uso da área de preservação permanente. Alguns piscicultores possuíam construções de alvenaria, outros piscicultores possuíam postes de iluminação, telhados, enfim. Esses a gente teve insucesso processual. Mas, nesse caso específico, né, o meu cliente, ele tinha autorização do uso das águas de domínio da União, ele tinha autorização da Marinha do Brasil, declaração de capacidade de suporte, emitido pela ANA, ele obteve parecer favorável para o uso das águas pelo Ministério da Agricultura, possuía outorga, emitida pela ANA, né? Inclusive, na época, a Juliana ela enviou um e-mail, né, informando que a concessionária não teria legitimidade para obrigar o piscicultor a retirar os tanques-redes da água. Como esse processo ele era muito complexo, né, infelizmente, eu não consegui o julgamento do mérito do processo, porque eu fiz algumas alegações preliminares, e dentro de uma delas é que a concessionária havia entrado com um processo contra a pessoa errada, e foi julgado procedente a minha preliminar, e o processo foi extinto sem o juiz analisar o mérito, ou seja, sem analisar a documentação. Mas eu trouxe o caso dele para dizer que é possível. Eu gostaria muito que esse processo tivesse tido o seu mérito julgado, mas, infelizmente, ele foi extinto sem julgamento do mérito, né? O judiciário ele está atento, e aí é quando eu bato novamente na área de preservação permanente. A APP ela deve ser usada como mero acesso, né? Não
para se realizar construções ou para se manter algo fixo naquela região. Então, sempre que a área de APP é utilizada como um acesso, existem várias jurisprudências favoráveis. Eu trouxe até 3 situações aqui. Então, fica aqui o meu alerta aos piscicultores, o meu parabéns aos envolvidos no desenvolvimento da legislação, porque eu entendo que somos um país gigantesco, com uma capacidade de produção enorme, maravilhosa, e a piscicultura está aí para gerar emprego, renda e desenvolvimento a todos. Então, acredito muito que nós vamos conseguir chegar num consenso entre piscicultores, concessionárias de energia elétrica e também com o órgão ambiental para manter a preservação do meio ambiente. Tá? Estou à disposição. Muito obrigado. Agradeço imensamente a oportunidade. E sempre que puder estar vindo novamente, quero voltar na AgriShow porque é um evento maravilhoso. Muito obrigado mesmo, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Agradeço aqui, na pessoa da Marilza, o convite para a Abrage participar desse evento grande, sobre aquicultura. Bom, a Abrage é a Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica. Ela atua há mais de 26 anos no setor elétrico. Nós temos um quadro associativo de 24 empresas, das maiores empresas do setor elétrico, representando mais de 90% da geração hidrelétrica no Brasil. Nossos objetivos são a promoção da defesa da hidroeletricidade no Brasil, a melhoria do ambiente de negócios para a geração hidrelétrica, a facilitação e promoção do intercâmbio de informações técnicas, comerciais, financeiras e jurídicas referentes às atividades de geração de energia elétrica, elaboração de análises, estudos de interesse comum, elaboração de defesa de propostas para a solução de problemas comuns, dentre outras. Aqui é o nosso quadro associativo. Nós temos aí grandes empresas, CEMIG, aqui em Minas, Auren, Engie, Itaipu, Eletrobras, enfim, várias grandes empresas do setor elétrico. Como o Rafael mencionou, e o artigo 20 da Constituição Federal, ele define como bem da União os potenciais hidráulicos. Então, nos termos da Constituição Federal, os concessionários eles recebem uma outorga de concessão via contrato para utilizar esse bem público. Então, a partir da celebração desses contratos, os concessionários eles passam a ter a responsabilidade e a competência aí de fazer a gestão dos recursos hídricos e também observar aí as proteções das áreas de preservação permanente. Então, os concessionários eles têm obrigatoriamente, via contrato, de zelar por esse bem da União. Ainda que só destacar, conforme a Constituição, esses concessionários eles precisam assegurar o pagamento de uma compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos, que é a CEFUR. Então, aqui, só em 2024, excluindo aí Itaipu, que paga os royalties, a gente arrecadou 2,4 bilhões que são destinados aos municípios, aos estados, Distrito Federal, aos municípios, no caso, os que se beneficiam dos reservatórios dessas usinas. Aqui só para destacar a importância das hidrelétricas para a transição energética. O Brasil ele tem uma das matrizes mais renováveis do mundo. Ela conta aí com as usinas hidrelétricas, as eólicas, as solares. E aí, com essa entrada expressiva dessas fontes renováveis, das novas renováveis, eólico, solar, a gente tem aí uma variabilidade na geração de energia. Então, as hidrelétricas elas entram aí para garantir que o sistema seja seguro, a geração continue sustentável, segura e confiável para o setor, para o Brasil, para o Brasil como um todo. Bom, aqui sobre as importâncias dos reservatórios, acho que a Juliana mencionou bem, o Rafael também. Eles são baterias naturais, elas são gigabaterias, elas não só geram energia elétrica, como também fazem o controle de cheias, ajudam na regularização da vazão, estão
isso mitiga os riscos aí de enchentes nas áreas adjacentes ao reservatório. Beneficiam diversas atividades, aquicultura, turismo, lazer, navegação, irrigação, piscicultura. Armazenam a água, né, fazendo contraponto ali do controle de cheias. Elas também garantem o suprimento contínuo de energia, mesmo nos períodos que a gente está com escassez hídrica e baixa pluviosidade. E, além disso, a cadeia produtiva das hidrelétricas é 100% nacional. Então, todos os bens e serviços usados na manutenção, operação, construção, eles são nacionais. Então, isso favorece a economia brasileira, né, e a sociedade. Aqui, sobre o que vocês querem ouvir, né, na interação entre os aquicultores e concessionários. Ainda, né, a gente não tem uma norma específica consolidada para regulamentar a interação entre os aquicultores e as concessionárias de geração de energia para a utilização das áreas. Então, aí, os Ministérios de Minas e Energia e da Pesca e Aquicultura celebraram, no ano passado, um acordo de cooperação técnica para, de fato, achar uma solução para dar segurança jurídica e regulatória para todas as partes envolvidas, né? Então, aí, só fazer um agradecimento ao MPA, na pessoa da Juliana, e ao MME, na pessoa do Wilson, que abriram esse espaço não só para a Abrage, mas para os aquicultores, para a gente discutir em conjunto uma norma aí que seja razoável e boa, segura para todo mundo. Então, aqui, o principal desafio que a Abrage vê é, de fato, essa consolidação em uma única norma, que compreenderá o compartilhamento e os limites das responsabilidades de cada um, tanto com as áreas como o uso da água, né? Além dos aspectos locacionais e operacionais, sem comprometer tanto a segurança operativa das usinas como o desenvolvimento das atividades de aquicultura. E aí, por fim, a Abrage entende que essa portaria ela deve endereçar questões que assegurem a realização segura das atividades para todos os usuários, aí dentre elas a que eu citei, que é os limites de responsabilização, né, porque a gente tem aí no contrato de concessão as nossas obrigações, então a gente tem que fazer, a gente é responsável pela gestão dos reservatórios na área definida, né, e pelas áreas de preservação permanente, dá clareza ao processo de gestão das áreas de concessão, interface com os demais usos múltiplos, né, que não é só a geração de energia, nem a aquicultura, a gente tem uma gama aí, e lembrando que a prioridade de uso é abastecimento humano e dessedentação animal. O respeito dos níveis operativos, e aqui eu faço um destaque, que não é só o concessionário que define, né, os níveis operativos, eles são discutidos no Operador Nacional do Sistema, ONS, e na ANA também, né, junto aí também ao Ministério de Minas e Energia. Aqui também a gente entende que as normas sobre o uso dos recursos hídricos e da segurança de barragens também têm que ser respeitadas, que também fica a cargo do empreendedor essa observância dessas normas. Uma questão também, até eu falei no slide anterior, sobre a localização do acesso, né, e de fato, do desenvolvimento das atividades de aquicultura, que também, para a gente, é um tema muito caro, porque é uma discussão que, inclusive, está na portaria, né, a gente tentou endereçar isso o máximo possível, porque para não ter ônus para nenhuma das partes na utilização das áreas. E o ajuste do fluxo do processo para a celebração do contrato, que aí entra a questão da cessão dos usos e do licenciamento ambiental. Bom, foi bem rápida, mas eu queria só passar esses pontos gerais aí para a gente também ter a discussão, abrir a discussão com vocês, e eu fico à disposição. Obrigada. Muito bem, bom dia para todos. Eu sou Wilson Melo, sou coordenador de recursos hídricos do Ministério de Minas e Energia. É uma satisfação poder trazer esse debate aqui na AquiShow, né? Agradeço a Marilza pelo convite, em nome do ministro Alexandre Silveira. Essa foto aqui, eu até tirei, acho que eu deveria concorrer ao prêmio lá do MPA, né?
de uma forma modesta, né, claro, mas assim, essa visita foi muito especial. Essa aqui foi uma visita que nós fizemos, o Ministério de Minas e Energia, junto com o Ministério da Pesca, a Juliana nos acompanhou, lá na UHE Chavantes, né, na divisa de São Paulo com o Paraná, e essa foto foi tirada na piscicultura cristalina, né? Foi uma satisfação a gente, depois de conversar muito sobre burocracias, né, ter tido a oportunidade de conhecer na prática a aquicultura. E muito me impressionou o quanto que esse setor traz tecnologia para que se consiga produzir peixe nos reservatórios, para produzir desenvolvimento, produzir emprego e renda. Mas eu vou fazer uma introdução aqui sobre esses aspectos operacionais do setor elétrico, porque é importante que todos os aquicultores consigam se enxergar dentro desse grande sistema, né? Que uma vez ali se instalado no reservatório, você faz parte do sistema de operação dos reservatórios, que tem o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, e a Agência Nacional de Águas, a ANA, com um papel importante nessa interação para viabilizar o uso múltiplo da água. O sistema elétrico brasileiro ele é praticamente totalmente integrado, de forma a que as grandes usinas hidrelétricas e sistemas de geração, que não se restringe à hidroeletricidade, se conectem e tragam a energia para os principais centros de consumo, né? Então, o que o sistema elétrico faz com as linhas de transmissão, eu diria que é uma transposição de recursos hídricos, porque, eventualmente, você tem uma disponibilidade de água grande aqui no sistema do Sul, por exemplo, mas você tem uma carência no Nordeste, você pode deixar de gerar mais energia no São Francisco, gerar mais aqui e, por meio das linhas de transmissão, levar essa energia para onde precisa. Então, isso aqui é a grande conquista que o Brasil teve, fazer essa interligação. Essa interligação ela ainda está acontecendo, né? Vocês perceberem, essa região aqui tem um vácuo aqui de conexão com o Nordeste, né? Praticamente toda a energia do Nordeste ela é conectada aqui por esse tronco que também traz energia de Belo Monte, né? Lá no Pará. E o que a gente vem percebendo é que, com o avanço da produção de energia solar e eólica, e ela se dá principalmente aqui no norte de Minas e no Nordeste brasileiro, passa-se a ter uma necessidade de mais linha de transmissão, de forma que a energia que hoje está sobrando lá no Nordeste, nos horários em que a energia solar está produzindo energia no pico, ela tem sido desperdiçada. E isso faz com que, uma vez não se conseguindo trazer essa energia solar e eólica naquele horário de pico, se demande mais da geração das usinas hidrelétricas, ou até das termoelétricas, né? Fazendo com que os reservatórios perdessem a oportunidade de manter a água ali armazenada. Então, o Brasil está investindo, são mais de 10 bilhões no último leilão de energia de transmissão, basicamente para construir linhas aqui nessa região, trazendo do Nordeste para o Sudeste. E aí, nesse aspecto, eu já mencionei a questão da matriz energética. A gente tem a geração de energia hidráulica dos reservatórios praticamente estagnada. O Brasil não consegue mais, infelizmente, construir novos reservatórios em função de uma cultura de criminalizar a construção de reservatórios, pelos vários aspectos que se põem para a sociedade com relação aos impactos negativos que se viria a ter. Mas se perde a oportunidade à sociedade de reconhecer os impactos positivos de reservatório. Um deles é a aquicultura. Você imagina, não havendo esses reservatórios, o que se perderia de produzir, seja na aquicultura, seja na agricultura com irrigação, seja na regularização de água. Então, a gente percebe que, infelizmente, aqui é o panorama de 2023 e aqui 2028 no Planejamento Nacional. A hidráulica até vai reduzir um pouquinho, né, em função de algumas usinas que, eventualmente, vão sair de operação. E a gente percebe que o que está aumentando muito é a energia solar, a energia vinculada a MMGD, está aqui, é o roxo. O que é o MMGD? São as placas solares no telhado das casas.
Hoje, o que tem se aumentado na instalação de produção de energia tem se dado justamente com essa geração, microgeração distribuída. E essa geração, ela não é controlada pelo operador nacional. A gente não consegue estimar de forma precisa o quanto vai se gerar dessa energia, né? E isso pressiona ainda mais o uso dos reservatórios, porque eles, como disse a Lígia, são é a grande bateria que, no momento em que o Brasil precisa de gerar energia, você vai lá, liga uma turbina e ela começa a entregar, né? O solar e a eólica, isso não acontece. Então, aqui um caso de uma geração ao longo de 12 dias de geração eólica. Tá? Você percebe aqui que entre uma linha e outra é um dia. Então, a geração de energia eólica ela varia muito ao longo do dia. No meio da tarde, ela sempre cai. Os ventos diminuem no meio da tarde. E tende a aumentar na madrugada, que é quando o Brasil precisa de menos energia. E ela pode ter variações, aqui do dia 1 até o dia 5, olha o quanto caiu a geração, porque não se controla a questão climática de ventos, né? Então, é uma energia que você não tem garantia de quando ela vai estar disponível. Assim como a solar, que, obviamente, só está disponível quando tem sol. Então, a energia hidráulica ela é essencial para o país. O operador nacional do sistema, né, não pode se indispor dessa energia, porque é ela que, na hora que a solar tá baixa, ou seja, o início da noite, ela, quando a eólica não está gerando, é ela que vai entregar a energia que o Brasil demanda. E, cada vez mais, o Brasil tem batido recorde de consumo de energia. Atingiu, na última onda de calor, 106 gigas de demanda, que foi atendida pelas hidráulicas e por acionamento de termoelétrica, e também por importação de energia da Argentina e do Uruguai. A gente já está chegando a esse ponto de depender de importação de energia de outros países. Então, isso tudo para mencionar rapidamente que os usuários dos reservatórios precisam ter essa consciência de que esses reservatórios eles são relevantes, eles são essenciais para essa produção de energia. Por vezes, existem conflitos dessa geração com o uso, porque você tem o rebaixamento do nível deles. E esses rebaixamentos se dão principalmente nos reservatórios que são de regularização. Então, a gente tem dois tipos de reservatórios. O a fio d'água, que são reservatórios que não têm capacidade de acumular volume para operar a geração de energia. Então, eles têm variações muito pequenas de nível, né, ao longo de um ano inteiro. E eu entendo que esses talvez sejam onde se tenha menos conflito ou menos risco para a aquicultura, né, visto que você tem uma operação de nível mais estável. Já nos reservatórios de regularização, que são os grandes reservatórios, as variações são muito grandes. E quando começa a se chegar aqui perto do fim do volume útil, ou seja, na cota mínima, a pressão dos usuários é muito grande sobre o setor elétrico, né? E, para isso, a Agência Nacional de Águas define até regras operacionais de qual é a vazão que se pode operar, de qual é o nível mínimo que tem que se operar. E o que os aquicultores colocam é que, para eles, é essencial conhecer esse planejamento, porque saber qual é o nível do reservatório daqui 2, 3 meses é essencial para um planejamento de pô-alevino, de despesca. E isso, o debate que a gente tem feito com a MPA foi muito importante, porque a gente internalizou essa necessidade e a gente deve tratar isso na portaria. Aqui são os 20 maiores reservatórios de regularização, né? A gente tem Serra da Mesa, que nunca atingiu 100% do volume, mas é o maior reservatório de acumulação de água, de regularização, seguido por Tucuruí, Sobradinho, Furnas, Três Marias, Emborcação, enfim. Aqui são os grandes reservatórios. Alguns deles eu acredito que sejam dos maiores produtores, né, de pescado, né, na aquicultura. Acho que você mencionou Três Marias ontem, né, Ju, que é um dos grandes, né? Três Marias, Ilha Solteira e Itaparica, que a Ju está falando que são os que têm maior produção. Então, assim, essa questão, eu queria explorar um pouquinho essa questão de variação, porque é a grande questão da operação do setor elétrico. Porque a gente também, no setor de energia, a gente deseja que os reservatórios fiquem lá no alto. Porque quando eles estão com a cota no nível mais alto, é quando, inclusive, eles produzem mais energia.
e é quando a gente tem a segurança de que a energia não vai faltar no período seco, né? Mas o que acontece? Então, o reservatório ele tenta fazer esse controle da vazão para manter a vazão que sai lá no reservatório meio que constante ao longo do ano todo, de forma que, quando tem muita água, ele vai encher, né? E quando a água está baixa no período de seca, o reservatório também tende a esvaziar para isso, para manter essa vazão constante, né? E essa flutuação, além, claro, de gerar energia, manter a geração de energia constante, ela é essencial para também depois fazer o controle de cheias. Porque não se pode manter o reservatório sempre cheio, porque, na eventualidade de uma cheia, ele não vai conseguir controlar e evitar os impactos para os moradores que estão abaixo do reservatório. Então, apesar do desejo de manter ele sempre mais alto, chega um momento ali, semanas antes do início das chuvas, que o reservatório ele precisa ser esvaziado, ele precisa ser deplecionado para que se tenha esse volume de espera, esse volume que vai amortecer uma eventual grande cheia que chegue. Então, é um motivo que vocês percebam uma certa variação normal, chega, sei lá, meses aqui no Sudeste, outubro, né, que é a véspera da cheia, os reservatórios tendem a estar no seu menor nível de cota. E aqui, todos nós 4 falamos de uso múltiplo. E a operação dos reservatórios, elas o tempo inteiro está olhando para esses usos múltiplos. Foi a época em que o Brasil geria os reservatórios de forma autônoma, só com o foco na geração de energia. Hoje, eu até percebo que a gente consegue ter muito mais o foco nos outros usos que de energia, por conta das pressões que, é claro, todos os setores colocam sobre o setor, e por reconhecer a importância dele econômica para atender esses vários usos, né? Então, o que a gente tenta claro, tentando evitar o mínimo de impacto na geração de energia, trazer um convívio harmônico entre os vários usos instalados dentro de uma usina hidrelétrica. E um desses usos, que por uma provocação do ministro André ao ministro Alexandre Silveira, foi justamente tentar normatizar, regulamentar esse uso aquícola, que foi relatado as dificuldades, os gargalos enfrentados pelo setor, né, para a sua regularização. Então, a gente celebrou, em maio do ano passado, esse acordo de cooperação técnica entre os 2 ministérios. Esse acordo ele prevê a organização de uma série de eventos para debate e discussão com todos os setores, a discutir os critérios técnicos necessários para a anuência das concessionárias, enfim, todas as questões que hoje estão sendo debatidas e discutidas com ambas as áreas, com a aquicultura e com o setor elétrico. Nessa estratégia, em novembro do ano passado, os 2 ministros assinaram o Pacto Nacional para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Energia em Reservatórios, e a assinatura desse documento ela foi seguida do workshop que se deu ao longo de todo o dia 6 de novembro. O pacto, ele pactuou o seguinte: o que está se pactuando entre os 2 ministérios diante da sociedade? Estabelecer espaços de diálogo para tratar sobre a gestão de usos múltiplos dos reservatórios e a utilização de energia renovável na aquicultura. Promover alinhamento estratégico entre as instituições e agentes relacionados à gestão de recursos hídricos e à geração de energia elétrica. Contribuir para a desburocratização da regularização ambiental da aquicultura. Estimular a utilização de energias renováveis no setor aquícola e promover ações de comunicação sobre energia renovável e regularização ambiental, que é o que a gente, inclusive, com esse convite da AquiShow, tenta trazer aqui para o debate com todos. O workshop, então, no mesmo dia, seguiu com uma série de palestras e debates em mesas que estão disponíveis no site do MME, aqui está o link. Se vocês consultarem esse workshop no site do YouTube, tem a íntegra, é bem interessante ver os debates feitos. E nesse workshop participaram o Ministério da Pesca e o Ministério de Minas e Energia, a Peixe BR, a Associação Brasileira de Empresas Geradoras de Energia, a ABRAGE, representada aqui pela Lísia, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a Secretaria de Patrimônio da União, a Agência Nacional de Águas e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Goiás, que fez um debate bem interessante sobre as questões de licenciamento que se dão no âmbito do Estado.
Aqui a foto dos vitoriosos que ficaram aqui até mais de 7 horas da noite, né, debatendo. O evento foi bem importante para que até eu, pessoalmente, que não conhecia quase nada do setor aquícola, pudesse me informar. E aqui, para tentar já fechar essa fala, a Ju já falou bastante aqui dessa questão do arcabouço regulatório, que é definido no decreto 10.576, que ele traz as competências e o arranjo para se formalizar o contrato de cessão do aquicultor com o Ministério da Pesca e Aquicultura. Nele tem vários órgãos envolvidos, a ANA, o próprio Ministério, a Marinha, a SPU, e, por fim, se celebra o contrato. Agora, essa área verde aqui, pelo que eu percebo, é onde é o problema que a gente tenta atacar. Porque, uma vez com o contrato de cessão, quando vai se buscar o licenciamento ambiental, é que se requer uma manifestação das concessionárias de energia, como a Lígia disse, não tem um normativo estabelecendo como que se dá essa relação. Então, o que a portaria que a gente está em discussão, ela visa, é justamente definir como que se dá essa relação. Uma vez com o contrato, como que a concessionária tem que se manifestar junto com o aquicultor? Então, essa portaria está trazendo as regras. Ela define ali as responsabilidades de ambas as partes e já traz uma minuta padrão de um contrato a ser celebrado com a concessionária e os aquicultores. O processo de elaboração dessa portaria, ela se iniciou, então, com o workshop, foi seguido de uma série de reuniões com os aquicultores e concessionárias de energia. Ao longo do mês de abril, acho que nós fizemos mais de 15 reuniões com os setores, discutindo versões da minuta e recebendo as contribuições de ambas as partes. E agora a gente está em vias de publicar a consulta pública, que vai estar disponível no site do Ministério de Minas e Energia, no site do Ministério da Pesca e no portal de transparência e consulta pública, no Participa Brasil. A gente espera, aqui tem a versão, tá? Depois, se o evento disponibilizar a apresentação, clicando ali, abre a minuta de portaria para quem tiver interesse de conhecer, mas eu espero que semana que vem ela já esteja pública nos sites, para que, para que nós possamos receber novas contribuições. Tá? E ela, além de, então, de trazer essa minuta de contrato, ela coloca a necessidade das concessionárias disporem informações sobre o planejamento operacional dos reservatórios. Ela também cria um grupo de trabalho permanente de comunicação entre os dois ministérios, para que, uma vez terminando esse acordo de cooperação, a interação e a melhoria desse fluxo de informações e aperfeiçoamento dos normativos possa continuar no âmbito desse grupo de acompanhamento. Tá? Então é isso, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, e eu acho que agora a gente fica disponível, os 4, para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, uma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade. Vou levar o microfone. Bom dia a todos. Muito obrigada aí pela oportunidade. Melhorou? Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de ouvir essa... Eu não sou acostumada. Agora melhorou, né? Obrigada pela oportunidade de ver tanta gente, tantas questões colocadas, né, em torno e dentro dos nossos reservatórios. Meu nome é Cordélia Rios, eu faço parte do movimento SOS Represa de Nova Ponte, Rio Araguari e seus afluentes. E, inclusive, já conversei algumas vezes com a doutora Juliana, que nos ajudou. E eu tenho uma pergunta para o Wilson, que é o seguinte, primeiro, o nosso lago ele é do Estado, mas ele é um reservatório de regulação. Então, quem regula a vazão é o Sistema Nacional, né, a ONS, de Energia.
Então, isso gera um conflito. Muitas vezes eu pedi a ajuda da doutora Juliana, ela falou, olha, não é com a gente. Quando a gente estava com problema aí na questão das pisciculturas, com problema de baixo nível, foi justamente na seca de 2021. Tá? Foi quando a gente iniciou esse movimento, justamente porque havia um comunicado que ia chegar ao nível zero, né? Quer dizer, ia chegar ao volume morto. E a gente, estimado com quase 15 milhões de tilápia, de peixes em criatório de rede. Então, isso gerou um conflito muito grande, e a gente tentando fez esse movimento para segurar o nível do lago. Tá? A minha pergunta é, nessa última questão aí que você falou sobre o tratado interministerial, tem a parte que é do Estado e tem a parte de liberação das licenças, né, principalmente para os grandes piscicultores, que tem maior impacto, no nível federal. Nesse caso, do lago estadual, como é que fica? Né? E outra coisa que eu queria, é uma sugestão, eu acredito que isso já foi falado antes, eu cheguei um pouco tarde, que eu vim de Araxá, então demorei um pouquinho para chegar. Que eu queria colocar para vocês, nós temos trabalhado muito nessa questão do multiusos, que foi colocado aí, eu acho que é uma necessidade premente de todos os reservatórios, e como disse o Wilson, não tem oportunidade de fazer novos reservatórios, então nós temos que cuidar dos nossos. E Minas Gerais o grande, eu chamo que é um dos estados grande produtor de água, se não for maior. Produtor, você pode até ter reservatórios maiores em outros lugares, mas as águas, muitas, estão nascendo aqui, a gente sabe disso, São Francisco, o Paranaíba, todos são nascentes. Eu sei que a Ana está trabalhando num programa Produtores de Água, mas eu acho que o sistema elétrico também tinha que olhar para isso, porque todos têm que estar envolvidos. Nós temos que focar nisso. Não dá para aumentar o reservatório, mas a gente dá para aumentar a produção de água, a oferta de água com qualidade e quantidade. E isso é uma das coisas que a gente está batalhando muito. A nossa região, Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, principalmente o Alto Paranaíba, é grande produtor de água. A gente pega toda a grande parte também da Serra da Canastra, e isso é muito importante, é muito estratégico para a segurança hídrica e de fornecimento de energia elétrica. Então, eu queria deixar essa sugestão. A gente tem trabalhado junto com a Ana também para que a gente possa implantar esses programas aqui na nossa região, mas eu acho que o setor elétrico também tinha que olhar para isso. Tá? Então, é isso, era só um comentário e dizer para vocês que foi muito oportuno esse AquaShow acontecer aqui, porque nós queremos produzir mais, mas os reservatórios de regulação ficam numa maior insegurança, né? Enquanto a gente não tiver essa cota de multiuso definida e implantada, os nossos investimentos estão paralisados. Então, a gente precisa disso. Sim. Obrigada. Eu agradeço pelos comentários e pela pergunta, né? Essa questão de aplicação desse regulamento federal para esse caso, inclusive de Nova Ponte, é algo que a gente vai precisar trabalhar. Por quê? No workshop, inclusive, o Ivan da CEMIG, se eu não me engano, ele até falou desse caso de Nova Ponte, quando ele, lá no workshop, apresentou a questão da vivência da crise de 2021, né? Foi esse período. E aí, o que a gente tem de expectativa? Uma vez tendo o normativo federal, a gente espera que os estados, nesse caso aqui da gestão estadual, eles eventualmente possam adotar a mesma estratégia do que nós estamos aplicando para os reservatórios de espelho d'água da União. E tem uma outra iniciativa que a gente está, né, a Juliana coordena, de ajustar na CONAMA. Acho que a Ju pode falar um pouquinho depois a respeito. E, por fim, essa questão que a senhora colocou de revitalização de recursos hídricos, eu concordo que é essencial. Minas Gerais realmente é a caixa d'água, é a bateria do Brasil, eu diria.
E o que a gente tem de oportunidade? Quando foi feita a desestatização da Eletrobras, se atribuiu recursos para justamente fazer revitalização de recursos hídricos. Tá? Para a região aqui da bacia do Rio Paraná, incluindo aqui a bacia do Rio Grande e a bacia do Paranaíba, que nós estamos agora, foi destinado 230 milhões por ano. Então, ao longo de 10 anos. Então, a gente está falando de 2 bilhões e 300 para a revitalização de recursos hídricos aqui na região. O que o Ministério de Minas e Energia já fez recentemente? Agora, em abril, a gente focou em projetos para a área de Furnas. Então, foram 340 milhões para saneamento. A nossa meta é tratar todos os esgotos dos municípios que estão ao longo do reservatório de Furnas, revitalização de nascentes e também a consultoria aos municípios para implementar o programa Produtor de Águas. Então, foram 50 milhões para isso, para fazer recuperação de nascente, recuperação de área degradada no entorno de Furnas e dar consultoria para os municípios implementar o programa nos seus municípios, né, de pagamento de serviço ambiental. Também foram aportados recursos já no Paranaíba, na região do reservatório de Batalha, foi 21 milhões, e em Tumbiara foram, acho que foi também 50 milhões. Tá? Então, o que a gente quer agora é promover novos projetos para atender essa região também do Alto Paranaíba, né? do Alto Paranaíba. E, certamente, a região do reservatório de Nova Ponte deve ser atendida com projetos dessa natureza. Tá? Então, fica à vontade até para divulgar essa informação, depois eu passo para você o site que tem essas informações. Porque precisa chegar a informação. E depende muito dos municípios nos provocarem, porque acho que tudo nasce no município, né? Então, eu passo os contatos para você depois. Wilson, eu acho que a gente tem um artigo na portaria que a gente trata-se na minuta de portaria, né, ainda, porque quando a gente começou a escrever essa portaria, a gente começou falando águas da União, águas da União, águas da União, porque é o que a gente já tem regulamentado lá. Né? E aí, a própria Peixe SP falou assim, gente, mas vocês não vão falar nada, a Marilza falou na primeira reunião, vocês não vão falar nada dos estaduais, e como é que fica? E aí tem um artigo lá que a gente fala assim, que no caso de Águas da União, existe o processo de regularização do espaço físico e como que segue, né, muito sucinto, e no caso das águas estaduais, que deve ser procurado o órgão ambiental estadual. Então, quando a gente fala isso dos órgãos também dos corpos hídricos estaduais, né, e a portaria em si a gente não especifica que são de águas da União, a gente fala de reservatórios de geradores de energia elétrica, né? E aí a gente também traz que são o HE, PCH e CGH. Eu estou aprendendo essas siglas. Então, a gente traz isso. Então, acredita-se também que possa englobar os estaduais. Né? E o que o Wilson falou também da CONAMA é que um dos maiores gargalos hoje do licenciamento ambiental da atividade, aliás, um dos maiores gargalos da atividade é o licenciamento ambiental. E aí o Ministério, né, a gente já sabe disso há muito tempo, e a gente já fez várias ações junto aos órgãos estaduais, mas chegou a um ponto que a gente viu que só a ação com os órgãos ambientais estaduais não estava trazendo para a gente os frutos que a gente esperava colher. Então, o que a gente propôs agora? Alterar a CONAMA 413, que traz toda a orientação do licenciamento ambiental da atividade. Então, já existe hoje protocolizado no CONAMA, né, no Conselho Nacional de Meio Ambiente, uma alteração dessa resolução, e, no momento, a gente vem trabalhando dentro de um GT, um grupo de trabalho, onde está envolvido vários órgãos ambientais de vários estados, o MMA, o IBAMA, nós, Ministério da Pesca e Aquicultura, Ministério de Minas e Energia, e também está fazendo parte, e aí a gente está discutindo lá melhorias dessa resolução que trata do licenciamento ambiental. Então, eu acho que é um trabalho que a gente está no momento que a gente está trabalhando várias coisas, apontando várias arestas, né? Então, a gente está cada vez mais caminhando para
para aquilo que a gente realmente quer. Uma atividade de realmente que a gente possa dizer assim, sustentável. Quando a gente fala sustentável, do realmente o tripé ali bonitinho e equilibrado. Só rapidamente aqui também, os concessionários também no âmbito do licenciamento ambiental, eles têm como condicionante, né, como a manutenção da licença ambiental, o compromisso de manter a qualidade da água, né? Então, os concessionários eles trabalham muito nisso para, de fato, ter uma água de qualidade tanto para a geração como para os usos múltiplos e manutenção da biodiversidade. Então, tudo isso envolvido no nosso licenciamento ambiental. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui representando a nossa querida cidade de Felixlândia. Eu sou um pequeno produtor rural na cidade de Felixlândia, no Lago de Três Marias. Morada Nova, que é conhecido nacionalmente, que hoje é a segunda produtora, cidade maior produtora de tilápia do Brasil. Felixlândia está do outro lado do rio. E eu sou um pequeno produtor rural. Eu sou proprietário do primeiro entreposto da agricultura familiar do estado de Minas Gerais a ser credenciado com o selo IMA e CISB. Então, hoje, através do nosso pequeno entreposto, a gente consegue ajudar famílias que esse alimento, o filé de tilápia, a proteína animal, chegue à merenda escolar, onde é o nosso principal foco dessas famílias. E através disso também eu sou presidente de uma associação comunitária, Associação Comunitária Campina Grande. Aonde que eu quero chegar? A gente mora numa região, reside numa região pública, é um bairro que chega à beirada do Rio São Francisco. Essa área ela é dotada de área de APP. O que consiste? Lá existe vários produtores informais, todos informais, exceto o nosso entreposto, né, porque é um trabalho que foi de 4 anos e meio, junto com o trabalho da Emater, através do professor Eduardo Rasguido, que queriam regularizar essas famílias, pequenas famílias. E depois de muita luta, 4 anos depois, nós conseguimos esse selo. Hoje nós somos referências em 45 municípios de Minas, através da ADES, levando esse conhecimento para essas pequenas famílias ribeirinhas. Eu estou colocando essa história, o que eu quero chegar? Como eu falei antes, a gente está dentro de uma área do poder público, que é um bairro à beira do Rio São Francisco, à margem da represa de Três Marias. Há 1 ano atrás, eu iniciei o processo de cultivar o meu próprio peixe, de engorda do meu próprio peixe. Eu procurei os órgãos responsáveis que me orientaram, igual o doutor colocou há pouco tempo. O único acesso que eu chego na beirada da represa é através do meu barco. Eu tenho um pequeno terreno de 4.000 metros acima, tem a área da represa, onde todo dia de manhã, 3, 4 vezes, eu venho com o barco, a carretinha, tenho acesso à beirada do rio, eu tenho uma pequena balsa na represa e as minhas gaiolas. São 16 gaiolas produzindo hoje e a gente está confeccionando mais alguma. Eu procuro causar o melhor impacto possível na área de APP. Mas logo do meu lado tem famílias que estão lá há mais tempo, que têm construções, igual o doutor colocou, que são construções de vários modelos, né, e dentro disso tem vários pescadores que se acham no direito de construir construções de alvenaria, enormes condições de alvenaria. E eu, como presidente de uma associação comunitária e como piscicultor também, a gente vive conflitos, o que foi colocado, vários conflitos. A minha pergunta é a seguinte: a quem recorrer? A prefeitura ela é responsável, a CEMIG é responsável. O que a gente pode fazer para estar levando uma resposta clara a essas pessoas, a esses pescadores que estão lá há 20 anos com construções, aquelas pessoas que construíram ali a margem da represa, às vezes para alugar a casa, e aqueles piscicultores que têm ali o barracãozinho dele lá para guardar a ração, para guardar as telas deles, alguma coisa. Então,
Eu me sinto assim, às vezes, como presidente de uma associação, sou cobrado por um caso de moradores que vários cercam o terreno e tomam conta da área de APP e se dizem donos daquilo, né? E tem as pessoas que realmente precisam dali. Eu queria alguma orientação de vocês. Se eu recorro à prefeitura, inclusive nós temos até uma ação no Ministério Público, né, que foi notificada à CEMIG, mas eu acho que por ser um problema tão complexo, não está andando. Não está andando. Obrigado. Esse problema eu acho que é a grande dificuldade, né? Principalmente de quem gere o entorno de reservatório, né? No caso da concessionária lá, a CEMIG. Porque, uma vez instalado ali um reservatório, todo mundo quer chegar e ter seu pesqueiro, quer ter sua chácara, quer ter com vista nobre para o lago, né? Então, e é um problema ambiental. A concessionária, no caso a CEMIG, ela não tem o poder, vamos chamar de polícia, para ir lá e mandar sair, tirar, desmanchar a casa, enfim. O que ela faz normalmente é notificar aquele usuário que está ali mal instalado e notificar órgãos responsáveis, Ministério Público, com a ação judicial, né, de reintegração de posse. Esse é o papel da concessionária. Ela muito pouco tem responsabilidade do ponto de vista de tentar regularizar. A responsabilidade de tentar buscar regularização acaba sendo daquele usuário que está posto ali. E o caminho que eu vejo é via algum tipo de busca do órgão licenciador. Eu acho que lá no caso de Minas deve ser a FEAM, né, que é o órgão licenciador. Eu acho que poucos são os casos em que o município é responsável por esse tipo de licenciamento em área de APP de reservatório. Acho que, no caso, com certeza é o órgão ambiental estadual, né? Agora, tem pouca saída para isso. Eu acho que o órgão ambiental vir a dar algum tipo de aprovação, a depender do nível de intervenção, acho bem difícil, a não ser que, eventualmente, se proponha algum tipo de recompensação ambiental. Acho que se você puder, talvez, discorrer um pouco mais, seria interessante. Sobre essa situação, eu acho que ela tem que ser tratada caso a caso. Mesmo porque existem intervenções que são anteriores a 2008. Né? Então, essas construções que lá estavam antes de 2008, o Judiciário tem entendido que existe essa permissão, né? Ainda mais em borda de reservatório. Né? Agora, na atualidade, intervenções novas somente com autorização do órgão ambiental estadual. Eu não vejo possibilidade de intervenções novas sem autorização. E, no caso do senhor, o único órgão que pode tomar providências, do meu ponto de vista, é o Ministério Público. Né? Então, já defendi muitos proprietários de ranchos, né, que na época, antes do Código Florestal atual, agora é 2012, quem atuava era o Ministério Público pedindo a demolição dessas construções, porque eles estavam dentro da área de preservação permanente, que era diferente da atual. Né? Então, tem que ser caso a caso. Somente o Judiciário vai poder determinar a demolição de eventuais construções. Né? Então, infelizmente, o órgão que pode tomar providência e analisar caso a caso é o Ministério Público através de uma ação civil pública. Né? Então, no caso, né, teria que ter uma iniciativa do próprio Ministério Público ou uma provocação. Tá bom? Seria isso. Só para mencionar aqui também, né, que o concessionário ele recebe um licenciamento ambiental também, então quaisquer impactos decorrentes, seja, né, do acesso irregular ali do piscicultor ou enfim, do próprio impacto decorrente das atividades da geração mesmo, é de responsabilidade do concessionário. Então, ele tem esse ônus. Então, o Wilson mencionou a importância da regularização do acesso por parte dos piscicultores, aquicultores, né, enfim. É isso. Obrigada. Isso lembrou muito uma das coisas da nossa visita, né, Wilson? Porque a gente foi no reservatório de Chavantes e ele fica para quem conhece o estado entre o Paraná e São Paulo. E aí, chega do lado de São Paulo, ele tem uma APP consolidada, assim, linda de ver.
Você chega do lado do Paraná, são resorts, são casas. E assim, e aí a gente foi dar uma volta, né, com um produtor, uma produtora no reservatório, e a gente chegou numa área onde tinha uma retroescavadeira aterrando o reservatório para construir, tipo assim, o deck da pequena casa que estava sendo construída. E aí a gente ficou com aquilo, falou, olhando para a cara do outro, falou assim, desculpa a palavra, puta que pariu, eles estão brigando com os piscicultores e olha o que está sendo feito aqui. Aí, beleza, né? E a gente foi na geradora de energia elétrica, na nossa visita no período da tarde, foi na geradora de energia elétrica. E aí a gente foi explicar qual que era a nossa ideia, qual que é a ideia da portaria, tal. Aí teve um momento assim que o rapaz responsável, né, por essas anuências e por essas coisas no gerador de energia elétrica, ele olhou para a gente e falou assim, gente, isso vai resolver um problemão, porque não vai ser só para a questão da piscicultura, a gente pode se espelhar nisso que vocês estão fazendo e trazer para todas as outras atividades que estão sendo feitas na área da PP, na borda de reservatório. Então, isso para a gente vai ser muito bom. Então, tá lá a gente, mais uma vez, abrindo caminho na foice. Né? Oi, bom dia a todos. Meu nome é Adalberto Tokarski. É um prazer estar aqui hoje nesse evento, né, nesse debate aqui. Eu estou vindo lá do sul da Bahia, então estou pretendendo instalar agora um projeto de piscicultura lá na barragem de Itapebi, lá a companhia Anel Energia. Eu estou com uma fazenda arrendada lá de 360 hectares, então a área até gigante para agricultura, mas o que aconteceu lá? Ela tem 7 mil metros de margem de barragem, e hoje é todo pasto degradado, não tem vegetação nenhuma, APP, vamos dizer assim, zero. E a gente está se preocupando com isso. Então, qual que seria hoje a minha pergunta? Quantos metros de margem de APP tem na barragem ali, que a gente pode dizer, construir? Então, eu já pretendo construir a parte de galpão a 100 metros de distância. E pelo CAR lá está dizendo que tem uma recuperação de área de APP de 84 hectares de preservação, que hoje não tem. Então, eu até pretendo justamente recuperar toda essa margem, fazer esse plantio das árvores nativas do local ali. Mas sempre vai ter aquele acesso na estrada, ali para o canal, onde vai ter a balsa de manejo, aquela coisa toda. E eu perguntei ao pessoal da licença ambiental lá do municipal, o pessoal até hoje diz, não sei, acho que é 50 metros, 100 metros, então ficou meio indefinido isso. Então eu queria saber se existe mesmo assim já uma legislação dizendo qual é a margem de APP dessa região. Varia muito, é muito casa a casa, teria que ver de fato na licença ambiental do empreendimento. Eu acho que nesse caso o empreendedor ou o órgão ambiental poderia te responder melhor. Varia muito, assim, tem casos de 100 metros, 5, como o Wilson falou, é realmente casa a casa, e também tem a questão do momento em que o empreendimento foi construído, que também a legislação ela mudou, a própria lei de licenciamento ela está mudando, ela está no Congresso já aprovada pelo Senado, vai para a Câmara para discutir as alterações e assim, a gente conta com a sanção, né, em breve aí. Obrigada. Como que é o nome do senhor mesmo? Adalberto. Seu Adalberto, é algo que tem que ser analisado com base na documentação. Mas se o senhor se o empreendimento do senhor estiver na borda de um reservatório, né, um reservatório hidroelétrico, a APP é a cota máxima de inundação, até onde foi desapropriada, né? Até a máxima de operação. A máxima de operação é até onde o reservatório chega, até a máxima maximória, até onde foi desapropriado. Então, da área da desapropriação até aquela área onde o reservatório fica operando ali, aquilo ali é a área de preservação permanente, tá? Foi definida pelo Código Florestal. Mas o senhor tem que procurar algum especialista lá para poder fazer a demarcação dessa área, tá bom? Aí vem a pergunta, né? O senhor já tem processo de cessão de uso, já deu a entrada no seu processo de cessão de uso, vamos se regularizar para produzir regular nesse reservatório e começar a aparecer aí nas nossas estatísticas bem bonitinho. É que o interessante ali é que a cota mínima e máxima ela é muito pequenininha, até a Neo Energia passou para nós esses dias, ali está dando um metro e meio, mais ou menos, assim, só de... bem baixo ali, entendeu? É que o metro e meio, ele
em tese, seria linear. Dependendo do terreno, se o terreno for plano, por exemplo, na minha região, existem margens lá que a APP ela tem em torno de 10, e outros lugares 30 metros, outros lugares chegam a 40 metros, e dependendo da inclinação do terreno, chega a 4 metros, entendeu? Então, lá é da 328 até a 330. Então, são 2 metros apenas, né? Então, o senhor tem que ver, porque depende da inclinação do terreno, tá bom? Bom dia a todos. Sou Jaqueline Chaves, secretária de Agricultura e Meio Ambiente do município de Glória, na Bahia. Nós tivemos um caso lá, né, de um piscicultor que recebeu uma notificação extrajudicial da Eletrobras informando que o piscicultor teria que desativar sua piscicultura em 30 dias, né? Então, lá na região, o piscicultor ele já tem cessão de uso, né? Ele já tem licenciamento ambiental, inclusive ele assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que lá na nossa região a gente tem uma operação chamada Fiscalização Preventiva Integrada, que é realizada com o Ministério Público com vários órgãos, né, de fiscalização, que foram instaurados inquérito civil e tiveram que assinar um termo de ajustamento de conduta. Quando chegou essa notificação, nós, né, da Secretaria, fomos buscar, né, inclusive a notificação chegou, não tinha assinatura de ninguém, né, só tinha um telefone, e a gente conseguiu entrar em contato com o pessoal da Eletrobras em Salvador. E aí o que foi explicado é que eles têm um monitoramento via satélite, né, um remoto, e aí veio um alerta. Esse alerta foi uma estrutura flutuante, né, que ele tinha trocado. Ele já tinha essa estrutura de madeira, fez a troca, né, melhorou essa estrutura e veio esse alerta. Foi quando a equipe chegou na piscicultura e fez, né, a sua visita e a notificação. Então, quando chegou, né, quando a gente pegou essa notificação, pede vários documentos que, no fim de tudo, eles querem assinar uma cessão de uso de borda, né? Então, a pergunta, né, o que é que essa portaria pode nos ajudar com relação a essa questão porque, na verdade, é um uso de borda, mas é uma estrutura flutuante, inclusive aperriei muito Juliana, né, porque não estava na margem, ela é uma estrutura flutuante para receber e para escoamento de peixe, e simplesmente chegou de uma forma que teria que retirar, e aí todo mundo já fica assustado, porque lá na nossa região é muita fiscalização, né? Como eu já falei, é o Ministério Público em cima, inclusive o município licencia, e ele também assinou um termo de ajustamento de conduta de não deixar entrar mais nenhum empreendimento que não esteja regularizado, né? Mas chegou a Eletrobras e chegou dizendo, você vai chegar e você vai ter que tirar tudo, né? Procuramos, conversamos, inclusive esses dias, né, a gente estava acompanhando, disseram está no jurídico, mas mesmo assim fica aquela insegurança, né, que a gente não sabe o que pode acontecer. A informação é que chegaria para todos os outros piscicultores dos reservatórios, que a ação que eles estão fazendo agora são com os irrigantes, com as bombas de captação, e também de piscicultores que tenham, né, que usem captação de água. Mas a gente fica, né, é mais um órgão que chega, é mais alguém querendo dizer, vamos tirar a aquicultura, vamos tirar a piscicultura, né? Inclusive, Glória foi inundada por 2 vezes, né? Tem 2 reservatórios, então tem toda essa questão desse impacto social e tudo. Então, eu já fico nessa preocupação, né, como órgão de fomento, como Secretaria de Agricultura e de Meio Ambiente também, né, para que a gente não possa vir a ter esses problemas e ter mais esse desafio. E aí eu fico, né, a gente está nessa preocupação, se espera essa portaria, como é que a gente pode chegar. Essa sessão de uso que eles falam, eu pedi
qual a minuta, o que é que vocês querem que o psicultor assine com vocês, e o que eu entendi, pelo que eu entendi, não tem nada ainda pronto, né? Então, assim, já peço também o apoio de vocês, caso lá seja diferente. Não sei se a Eletrobras está junto com essa portaria, acredito que sim. Não sei se já tem esses casos lá na nossa região, né? Na região da Bahia, Pernambuco, os reservatórios de Itaparica, Mochotó, Xingó, Sobradinho. Sobradinho também está tendo esses problemas com a questão da cota, né? Que os empreendimentos estão fora da cota, mas também os órgãos estão caindo em cima, mandando retirar, né? Então, é essa a minha preocupação, o que a portaria vai poder abranger para que possa... Porque eu participando das discussões, né, estou vendo muito essa questão do licenciamento ambiental, né? Como é que vão conseguir o licenciamento ambiental que a gente já consegue lá na nossa região? Mas essa situação de uso de borda, de uma estrutura flutuante, tem a questão da variação mesmo da cota, né? Que aí a estrutura vai ter que caminhar para onde a água for, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar, né, para que a aquicultura possa ter essa segurança jurídica também. Então, eu vou abrir aí, depois o pessoal complementa. O que a gente pensou, né, quando veio depois do workshop, o que ficou na nossa mão aqui para a gente pensar nessa portaria? Por isso que o Wilson falou que no anexo da portaria tem uma minuta de contrato. E tem uma minuta de qual documentação que será exigida, para que a gente tenha uma padronização. Assim como a gente tem a padronização da cessão de uso para a produção de peixes no reservatório, a gente também tem uma padronização de todos os geradores de energia com todos a mesma documentação. Para que não seja assim, a Eletrobras pede X, Y, Z, a CTG pede A, B, C, entendeu? A ENGIE pede, sei lá. Então, para que todo mundo... Por isso que a gente tem que estar há mais de um ano, né? Porque o ACT, entre os dois ministérios, foi assinado na ACShow do ano passado, nas vésperas da ACShow, 20 de maio do ano passado, né? Então, a gente já está um ano trabalhando nisso. E essa interação... Estava falando com a Lizy ali agora, falei, cara, eu estou gostando tanto dessa interação, porque cada vez mais a gente aprende, né? A gente só aprende e tira coisas boas disso. Então, a primeira coisa que a gente quis fazer era justamente a padronização, para que a gente pudesse abarcar todo mundo, né, de uma forma que não gerasse ruído. Então, essa é a primeira coisa. Então, por isso que é tão importante que todo mundo participe da consulta pública, que todo mundo dê o seu pitacozinho lá no que está disposto na minuta, né? Para que não saia, depois de tudo isso, uma portaria que a gente sabe que é difícil o que a gente escreve lá de Brasília se aplicar ao Nordeste e ao Sul e ao Sudeste ao mesmo tempo. Então, que todo mundo vá lá e dê sua opinião e contribua, né, com a minuta de portaria para que a gente consiga abarcar todo mundo. Então, isso é muito importante. Mas aí, para deixar claro, essa questão, que a gente que o que se pensou primeiro foi na padronização. E aí a gente também descobriu, escrevendo a portaria, que já tinha uma portaria do MME de 86 que dizia que poderia ter um contrato de cessão para uso da borda. E ela está em vigor. Só que ela não diz nada, tipo assim, como é que faz, existe uma minuta, que caminho seguir, que documentação exigir. Não diz nada, né? Ela é igual aquele decreto que eu falei de 85. Ela só 95. Ela só diz que isso daí pode ser feito um contrato entre o gerador de energia e a pessoa que vai utilizar a área de borda, a área de PP. Somente. Então, por isso que hoje, cada um faz da forma como acha. Então, muitos, por exemplo... A gente teve alguns que até o processo de piscicultura do lago eles estão pedindo para avaliar. E a gente falou, não, gente, isso daí já é avaliado, isso daí já tem a sessão de uso. Então, está tendo, como você falou, a gente teve mais ou menos umas 15 reuniões, porque cada vez mais explica. E aí, assim, e não é explica, porque cada um conhece do seu métier, né? Podemos dizer assim. Então, nós conhecemos de aquicultura, eles conhecem de geração de energia. E aí, essa troca
de falando assim, porque é muito fácil, às vezes, para a gente da aquicultura dizer assim, não pode baixar o nível, porque senão o meu peixe não sei o quê. Aí eu falo assim, mas gente, se eu não baixar o nível, como é que eu vou gerar energia? Se eu não baixar o nível, como que eu vou receber a água que está vindo da chuva, não sei o que lá. Então, do outro, a gente conhecer a dificuldade um do outro. Então, está sendo um aprendizado isso também como setor, né, nas nossas reuniões. Então, está sendo muito bom. Então, na notificação, eles não tinham referência de lei, de nenhuma instrução. Inclusive, um dos documentos que estavam pedindo era uma licença de pesca para aquicultura emitida pelo IBAMA. Eu perguntei, eu disse, onde é que tira? Me diga, porque eu sei que não existe, mas me diga qual é o caminho para tirar essa licença de pesca para aquicultura. Então, assim, não sabe quem fez, o que pediu, o que estava pedindo, né? E aí, como é a nossa... A gente fica ansioso por isso. O que é que vem? O que é que vão pedir? Né? O que é que cada um vai pedir? Né? Então, realmente, é preciso que tenha essa padronização. Claro que a consulta pública vai ajudar muito, e eu vou mobilizar, eu vou fazer essa mobilização lá na região, para que, até para tirar essa responsabilidade de mim, que estou participando dos debates, né, para que eles estejam, né, mostrando também a realidade deles. Né? Então, é preciso mesmo. Só para mencionar também que, da parte dos geradores, nós estamos muito engajados, né, no processo e, de fato, essa padronização é de interesse de todos, né, que a gente não quer, de forma alguma, impedir a aquicultura ou o desenvolvimento de qualquer outra atividade ali, desde que regularizada, e para o gerador ele não acarretar em ônus dos impactos, né, como eu mencionei antes. E o grande desafio da portaria é assim, é uma portaria que vai valer para o Brasil todo. Ela tem que valer do Iapoque até o Chuí. E a gente sabe da realidade, não, eu estou aprendendo a descobrir que cada região tem uma cultura, tem um modo de operação, você tem vários tipos de porte e capacidade, né, de contratar um projeto, contratar um engenheiro, enfim. E eu acho que a grande dificuldade é essa. Agora, o que a portaria está colocando? Ela está tentando tirar a responsabilidade do concessionário ter que analisar se pode ou não pode. A gente até entende que o concessionário ele não tem que fazer essa avaliação do mérito, porque a avaliação do mérito, se a aquicultura está regular ou não, é do Ministério da Pesca, junto com a Marinha e os outros órgãos. Se aquela estrutura ela está adequada para ser posta naquele local, seja na PP ou seja na borda, quem tem que dar a anuência e a autorização é o órgão ambiental. Então, o que a portaria coloca é o guizo no pescoço de quem é de responsabilidade. Então, um caso como esse, eu cheguei a ver a notificação, recebi até essa minuta da notificação, e a gente percebe realmente essa questão da padronização é essencial, mas eu acho também que colocar a responsabilidade só no licenciamento vai resolver, porque esse é o grande desafio da portaria em si. Porque a portaria, para quem está caminhando conforme a regularização, ela vai resolver. Agora, para quem ainda não teve essa oportunidade, seja de regularizar via contrato de cessão com o MPA, ou seja, via órgão ambiental, vai continuar esse litígio entre concessionário e aquicultor, porque ele vai estar ocupando de forma irregular a borda ou a APP. Então, assim, a gente quer, inclusive, dar um prazo, traçar um caminho, para você que não está regularizado, apresenta o protocolo, a concessionária vai segurar as pontas dela, né, com relação a essas notificações, se você apresentar no prazo de X um protocolo do órgão ambiental, de forma a parar um pouco esse risco, essa insegurança. Né? Mas eu acho que esse é a grande dificuldade nossa, conseguir incorporar ao normativo as situações todas de realidade de Brasil, que são diferentes, e a realidade do nível de regularização de cada um. Né? Se tem licença, se tem contrato de cessão com a MPA, enfim. E dando a responsabilidade a quem é de direito. Né? A gente entende que a concessionária ela tem que emitir aquela anuência de que ele está ali.
ter esse compromisso de que, olha, a minha APP agora, a responsabilidade é de você, aquicultor. Essa é a grande questão posta na portaria. Só fazendo um adendo, né? Nós estamos aqui construindo uma norma para o futuro, né? Porque a portaria está sendo construída, vai ser publicada, consulta pública, enfim, né? Só que hoje, né? Vamos pensar hoje, possivelmente o departamento jurídico da Eletrobras, ele deve ter sido acionado, porque a Eletrobras deve ter sido pressionada por algum órgão, né, possivelmente por um órgão ambiental, e ela está tomando providências. O que eu aconselharia a fazer hoje, com base na legislação de hoje, né? Eu entendo que o piscicultor ele tem que contranotificar a Eletrobras, falar, olha, eu estou na água, eu tenho as autorizações, tanto da ANA, da Marinha, tenho outorga. E com relação ao uso da borda, né, eu simplesmente uso a borda para acesso e documentar. Por quê? O próximo passo, talvez, da Eletrobras é entrar com uma ação de reintegração de posse, né? Então, se o aquicultor ficou inerte, ele vai ter que responder essa ação de reintegração de posse. Então, hoje, antes da portaria, antes da legislação, a gente tem que ter em mente que existe uma legislação em vigor e as concessionárias sofrem pressão. Então, o que não pode é o aquicultor ficar de braços cruzados. Então, ele teria que fazer uma resposta formal, seria interessante procurar um advogado para formalizar essa resposta, tá bom? E deixar registrado, porque possivelmente a Eletrobras vai entrar com uma ação de reintegração de posse, porque ela está sendo cobrada, tá bom? Bom dia, quase boa tarde. Eu só gostaria de fazer um comentário, né, e perguntar de quem foi a ideia do painel, porque foi extremamente assertivo a composição, tá? Parabéns para todos vocês. Viu o aspecto jurídico, o aspecto da aquicultura, das concessionárias, do MME. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Trazer essas informações para os produtores, para os aquicultores, para ter uma percepção do que estamos conversando, do que seria essa portaria, do que é essa consulta pública, e não é só dessa. Eu acho que a gente deveria fazer de mais outras ações para ter um melhor entendimento, né? Foi excelente a sua fala, tá? Em relação ao porquê que existem as oscilações no volume, tá? Eu sou de uma região do Tocantins, né? Eu conheço Serra da Mesa, Canabrava, Peixe Angical agora, né? Então, em muitos momentos, a gente teve variações e as pessoas acham que é simples. Não, eles deu na telha, falou, vamos subir aqui, né? Vamos fechar a comporta, vamos abrir a comporta. E não é assim. E eu acho que esse tipo de painel é extremamente importante para trazer essas informações para as pessoas, para ter um entendimento melhor, para buscar um apoio jurídico, para não deixar em cima da hora, né? Para buscar com 2 dias de antecedência, assim, de antecedência não, né? 2 dias de fechar, quem que vai dar conta de fazer isso, né? A Juliana, né? Todo mundo. Eu acho que parabenizar vocês, parabenizar a ideia, a organização, porque realmente foi uma ideia assertiva que pode replicar para vários assuntos que a gente tem pendentes, né, e dúvidas dentro da aquicultura nacional. Tá bom? Obrigada. Obrigada, secretária.